Eu sei que você deve estar pensando que vai ficar tudo mais complicado nesse ano de 2026 pro seu e-commerce e pra sua loja virtual. Mas pode ter certeza, a realidade é que não vai. E eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê que não vai e porque muita gente que quer trabalhar escondidinho pode estar escondendo isso de você. Pô, eu trabalho há 13 anos com a internet, fazendo vendas com minhas lojas virtuais, com os meus infoprodutos, então eu vivo full time de internet desde 2014. Sou um ex-empacotador de supermercado e durante todos esses anos o que eu mais aprendi pra realmente se ter sucesso é ter consistência. Porque vira e mexe a cada ano, ou a cada mês, ou a cada semestre, acontecem coisas diferentes. O mercado de internet ele é muito volátil, então ele tá sempre acontecendo coisas que fogem do nosso controle. É absolutamente normal. Mas o que mais vale é a consistência. Porque sempre vão ter esses meses, anos, ou até períodos de altos e baixos. A questão é como se preparar, como estar antenado em relação a tudo isso que pode acontecer e vai acontecer sempre. Mas o fato, e que eu não posso negar, é que o mercado de vendas na internet de e-commerce não para de crescer. A cada ano que passa, bate recordes de faturamentos. E a gente já tá falando da casa de bilhões de reais. Só pra você ter uma noção, nesse ano que passou, de 2025, o mercado de e-commerce, lojas virtuais, vendas na internet, isso que eu não tô nem citando infoprodutos, eu tô citando o mercado de e-commerce mesmo, movimentou mais de 200 bilhões de reais. E esse ano está com a projeção de passar de mais de 250 bilhões de reais. Você tem noção do que é isso? Isso tá envolvido aí todas as marcas que vocês veem por aí, roupas, suplementação, e também e-commerces tradicionais de pessoas comuns, como eu e você aqui. E até mesmo lojas de dropshipping, só pra você entender. Então tá tudo nesse meio desse faturamento de mais de 200 bilhões de reais. E muita gente pode até pensar, mas Douglas, por que você faz esse tipo de conteúdo? Você simplesmente tá trazendo mais concorrentes pro seu mercado? Mas não, eu tô tão em paz em relação a isso, eu não preciso mais me preocupar em trazer concorrentes, entre aspas, né? Porque eu não vou conseguir atender todos os nichos existentes. E fica até o final que eu vou dar nichos aqui pra você atuar, principalmente se você é iniciante no e-commerce, mas eu não tô nem aí, sabe por quê? O mercado tem espaço pra todo mundo, e desde quando eu comecei, e essa é a vantagem de ter muitos anos de experiência, é que desde o início a galera fala que o mercado tá saturado. E acredite, olha, se em 2014, 2015, que foi o ano que eu saí do meu emprego, a galera já falava que tava saturado, e durante todos esses anos movimentou toda essa grana, eu fico imaginando a galera que falou isso lá atrás e não começou. Perdeu uma excelente oportunidade, e me arrisco dizer que perdeu uma excelente oportunidade de enriquecer, mudar a vida através da internet, através de vendas online. Mas vamos lá, o que você tem que entender sobre esse ano, particularmente de 2026, para você pegar toda essa curva de crescimento? Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é que o público que compra através de lojas virtuais, de e-commerce, tá mais consciente. Então, já não gera mais aquele tipo de dúvida em pleno 2026, isso 2025, 2024, os anos anteriores aí já tava assim, imagine esse ano, que você vai lá, pergunta pro seu avô, pra sua avó, ou pra sua mãe, pro seu pai, se eles já compraram na internet, e muito deles vão falar que já comprou e que confia comprar na internet. Então, cada vez mais o público tá consciente, não existe mais aquela de você ver uma pessoa de mais idade mencionar desse jeito. Poxa, mas será que esse produto que eu comprar aqui na internet vai chegar na minha casa? Não existe mais isso, porque a internet ganhou tanta força, e isso também se deve às redes sociais que potencializaram isso ainda mais, que o público, ele já não quer nem mais saber de ir num shopping ou numa loja física. Que pena, mas é um crescimento que seria inevitável. É uma escolha mais consciente. Você comprar ali, através do seu celular, através de um aplicativo, através do seu computador, no conforto da sua casa. Os produtos muitas vezes demoram menos de 5 dias para chegar, menos de 7 dias, ou até mesmo na entrega no dia seguinte. É uma maneira inteligente de se comprar produtos. Então até mesmo o público que é mais de idade, ele tá consciente disso. E aí eu sei que gera aquele tipo de pensamento, mas por que um cliente ele vai querer comprar no meu e-commerce e não numa Amazon da vida, numa Shopee da vida, no Mercado Livre, por exemplo? E calma que eu vou te explicar. Existem dois tipos de cliente. Existe o tipo 1 de cliente, que no caso é aquele cliente que já está consciente do problema que ele tem e consciente até mesmo do produto que ele pode encontrar para solucionar esse problema. Então esse tipo de cliente, ele vai buscar preço. Então ele vai no Google, ele vai no TikTok da vida, que tá muito bom para pesquisar, e vai buscar preço. Ele já tem ciência do problema que ele tem e ciência da solução que ele vai encontrar em algum determinado produto. Mas quando a gente vende através de e-commerce, principalmente com estratégia de tráfego pago, fazendo anúncios no Meta, no Instagram, no Google e tudo mais, a gente pega um público que nem sabia que precisava do seu produto. Então pensa num cenário que o seu possível cliente ele tá acessando uma rede social para ver fotos de amigo, vídeos engraçados ou até mesmo gastar o tempo ali na rede social, como muitos fazem. E ele não tá preparado para comprar nada. Ele nem tá com cartão de crédito do lado dele para poder comprar. Mas você pode ter
certeza que ele é impactado por um anúncio seu, cai na sua loja e compra por impulso. Agora, tem clientes que são esse tipo de cliente, o tipo 2, que vai lá, mesmo vendo o seu anúncio, sendo impactado pelo seu anúncio, indo pro seu e-commerce e vai pesquisar preço? Sim, existe. Mas a maioria, não. Eles compram por impulso porque eles geram aquele sentimento. Caramba, era exatamente isso que eu tava precisando. Eu nem sabia que eu precisava desse produto. Vou comprar. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo e com muita gente que eu conheço. De acessar uma rede social e no final das contas, em 10 minutos, você sair pra uma compra. Agora, outro detalhe muito importante que você precisa ter e que não existe espaço para quem não executar isso é uma organização financeira. Então tenha ciência que você precisa de um caixa para iniciar e antes que você me pergunte, eu recomendo entre R$1.000 a R$1.500, principalmente se for na estratégia do e-commerce sem estoque. Agora, se for num e-commerce com estoque mesmo, na sua casa, num galpão, seja lá onde for, esse orçamento ele vai um pouquinho mais, acima de R$3.000, mas só para você entender que se você não tiver essa organização financeira de entender como é que funcionam os números, qual o dinheiro que você tem que ter para processar pedidos, para gastar com anúncios, não adianta nem entrar nesse jogo, porque você vai realmente morrer na praia. Desculpa te dizer, mas eu tento sempre transmitir os meus vídeos aqui com o máximo de transparência possível. O uso de inteligência artificial nesse ano de 2026 também é uma forte tendência para tudo que vai acontecer nesse ano de e-commerce para 2026. Então, se você se abrir para usar de forma mais constante a inteligência artificial no seu negócio, na sua loja virtual, no seu e-commerce, pode ter certeza que você vai se destacar. E não estamos falando só de IA apenas de texto para você conversar ali, para saber que tipo de produto você pode vender, que tipo de nicho, como tendência você pode atuar. Estamos indo de forma mais profunda. Inteligência artificial para fazer o seu suporte, para entregar código de rastreio para o seu cliente, para resolver qualquer tipo de situação que possa possibilitar o cliente pedir um reembolso. Tem a parte também do tráfego, dos anúncios. Cada vez mais, plataformas como o Meta está introduzindo inteligência artificial dentro da sua estrutura para criar anúncios, em que ele otimiza campanha para você, tenta identificar qual o melhor tipo de público para você poder anunciar, melhores criativos. Claro que isso vai ser melhor aprimorado nesse ano de 2026, mas é algo que já está acontecendo de maneira muito forte. E até vale mencionar sobre a plataforma da Nuvem Shop, que eu sempre recomendo aqui para sua criação de loja, em que você consegue criar a sua loja com poucos cliques, com templates gratuitos dentro da plataforma e ainda fazer o uso de IA dentro dessa sua estrutura para criar páginas, isso mesmo, para você jogar simplesmente comandos e criar as páginas e descrições dos seus produtos, entre outras funcionalidades específicas que você pode utilizar IA, que já está integrado de forma nativa dentro da plataforma da Nuvem Shop, para você não ter nenhum tipo de dificuldade ou então pagar um designer, por exemplo, para poder criar sua loja. Tá bem bacana essas funcionalidades de inteligência artificial na plataforma da Nuvem Shop e recomendo você dar uma olhada. Eu vou deixar um link na descrição. Para você que já estava interessado ou interessada, eu tenho um cupom de desconto na assinatura da plataforma, que já é um preço muito bom e fica melhor ainda com esse cupom de desconto. E se você focar no plano trimestral, o desconto sai muito maior ainda. Vou deixar o link na descrição para depois você dar uma olhada, tá? Outro detalhe muito importante é sobre o frete. O frete ele está cada vez mais rápido, inclusive eu quero que você deixe aí no campo dos comentários se você quer que eu faça um conteúdo focado nos prazos de entrega, e eu vou pegar dos produtos que eu peço mesmo, eu vou até fazer um pedido de dropshipping internacional e dropshipping nacional pra gente fazer a comparação dos prazos de entrega, porque a ideia é ser cada vez mais rápido. Fornecedores da China, fornecedores aqui do Brasil e até mesmo grandes marketplaces estão investindo cada vez mais em galpões e centro de distribuições aqui mesmo, na Grande São Paulo, que é onde eu moro, mas também em diversas regiões do Brasil, para acelerar ainda mais os prazos de entrega. Você que já compra na internet, você que já tem esse hábito, já deve ter percebido que as entregas estão bem rápidas. E ó, o negócio é o seguinte, eu vou te passar 3 nichos que você tem que ficar de olho nesse ano de 2026 e que, independente da maneira que você for trabalhar, você pode ser muito próspero em relação ao seu e-commerce, a sua loja virtual, para vender nesses nichos. Mas antes disso, deixa eu dar uma observação sobre as redes sociais no formato de marketplace, as redes sociais para venda, como o Kawaii Shop, como o TikTok Shop. Começa a dar uma olhada nisso também, porque é uma forte tendência para 2026. Isso vai mudar muito a maneira que a gente enxerga e-commerce nesse ano. E o mais legal, como eu já havia mencionado sobre a Nuvem Shop aqui, a Nuvem Shop consegue fazer essa integração nativa dos seus produtos, da sua loja, aparecerem também no TikTok Shop, porque realmente gerou um reboliço aí, gerou um movimento muito grande quando o TikTok Shop e o Kawaii Shop chegaram de maneira muito forte mesmo. Eu não imaginava que seria tão rápido assim. Se já foi muito rápido e com diversas quebras de recordes nesse ano de 2025, imagina agora nesse ano novo. E os 3 nichos que eu não poderia deixar de mencionar, lembrando que dentro desses 3 nichos você pode atuar de forma mais subnichada, porque se você for amplo demais, já vai ter muita gente vendendo nesses nichos. Não é à toa que são os mais vendidos nos últimos anos aí no e-commerce.
e-commerce, principalmente no ano passado, teve um crescimento absurdo. E o primeiro é o seguinte: cosméticos, tudo que for relacionado a cosméticos bomba muito, mas claro, é um pouco mais complicado porque você tem que ter um contato com o fabricante, com o fornecedor, e aí se torna um pouquinho mais complicado de se trabalhar. Mas já tem muitos produtos com fornecedores nacionais aqui que você pode simplesmente pegar essa marca e vender na sua loja. Mas de fato, cosméticos é muito bom, é um nicho muito bom e muito amplo. O segundo é, sem dúvidas, bebês e crianças, principalmente bebês. Cada vez mais vem surgindo produtos educativos, produtos que ajudam no desenvolvimento do bebê, da criança ali. Os pais estão olhando cada vez mais para isso, porque os pais estão vendo o quanto que é maléfico você deixar o seu filho vendo telas, vendo celular, vendo programas infantis que são só feitos para gerar uma certa hipnose na criança. Então, os pais estão começando a olhar com isso com mais carinho, com mais atenção, e é uma forte tendência para esse ano de 2026. O próximo, sem dúvidas, acredito que você já sabe que é sobre produtos relacionados a esporte. E eu tô falando todos os tipos de esporte. A galera dos anos 2000 pra cá estão se envolvendo cada vez mais com um estilo de vida mais saudável, praticando mais esportes, fazendo corrida, fazendo caminhada, se alimentando melhor. Claro que toda a internet com a informação que tem hoje é responsável por isso, mas não podemos negar que são os produtos que estão dando muito certo mesmo. Principalmente suplementação, que é o que mais vende na internet hoje em dia. A parte de alimentação, bebidas ali na internet, o negócio tá muito doido mesmo. Mas se você focar também no nicho de esporte, no nicho fitness, pode ter certeza que você vai explorar realmente um oceano aí. Claro que subnichando, sendo autêntico, quem sabe sai até alguma marca que você possa lançar com o seu e-commerce. Deixa no campo dos comentários se você vê algo que é importante para esse ano de 2026 e deixa aqui no campo dos comentários que eu vou fazer questão de ler. Como eu sempre falo, eu sempre aprendo muito com vocês também. E ao final do vídeo eu vou deixar 2 conteúdos que eu mesmo escolhi recomendados para você. Se gostou do conteúdo, não esquece de deixar o like. Se você estiver assistindo pelo celular, hype esse vídeo aqui para chegar para mais pessoas. E se é novo, não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu posto conteúdos como esse toda semana. Um forte abraço e tchau, tchau.